no ar o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira aqui pela nossa UniTV. O nosso último programa de 2023, na qual com carinho, com coração bem aberto, quero agradecer sempre a audiência que vocês me deram e deram para a nossa UniTV durante o ano de 2023, o Linha de Fogo. O programa Linha de Fogo tem a apresentação desse seu amigo Haroldo Silva Oldura. A direção técnica hoje é de Rafael Jesus. A direção geral da emissora, professor e jornalista Hildo Silva. Hoje eu comecei o programa em 2023 com o presidente da Inoversa Sul, professor Walter Schmidt. E termino também o nosso trabalho de 2023, como o último programa, com o professor Walter Schmidt. Começamos e vamos terminar. Muitas coisas aconteceram neste período. E é o meu convidado hoje, o professor Walter Schmidt. A Fundação Inoversa Sul marca o início, de um novo ciclo na história da instituição, que está comprometida com a excelência, a inovação e a transformação social, com o Conselho Estratégico, o Conselho Executivo e o Conselho Fiscal. A instituição se prepara para enfrentar os desafios do futuro e para contribuir para a construção do desenvolvimento regional. Converso hoje, Linha de Fogo conversa com professor, presidente da Inoversa Sul, professor Walter Schmidt. Prazer, que honra poder receber o senhor aqui, professor. Prazer e a satisfação é toda minha, Haroldo, de poder estar aqui no... Só me chama de Dura, professor, desculpe interrompê-lo. Tá bom. Obrigado. É que eu pensei que eu tivesse que te tratar pelo nome... Pela intimidade pode ser... Nome social, ser. Que a gente diz, não é assim? Não, mas é isso mesmo, Haroldo, é Dura. O meu telespectador já está acostumado. Então tá. É sempre um prazer estar aqui contigo, por essa tua dinâmica, por essa tua forma leve de levar a comunicação, e em especial de estar com a nossa UniTV, essa instituição da qual nós temos tanto orgulho de estar ajudando a gerir o dia a dia, de levar comunicação, entretenimento, lazer, informações e conhecimento regional para todo esse sul de Santa Catarina, em especial o litoral sul de Santa Catarina. Então, sempre é uma satisfação quando nós somos convidados e temos a oportunidade de aqui estar. Professor, posso chamá-lo de professor Walter Schmidt ou de presidente? Como você quiser, Walter, só Walter. Walter, presidente Walter Schmidt. No mês de junho ou julho, se não me falha a memória, toda a diretoria do Inoversa Sul, ele fez uma coletiva, onde chamou toda a imprensa local e regional e mostrou para nós, naquele exato momento, os objetivos, onde queria chegar, para onde a Inoversa Sul queria ir e quer ir, e também fazendo já um levantamento, uma retrospectiva naqueles primeiros 6 meses, que o senhor assumiu no dia 11 de janeiro deste ano. Isso. É muito simples fazer uma retrospectiva com o senhor. Do dia 11 até o presente momento, quais foram, assim, as atribuições, as conquistas e também alguma coisa que ficou para trás, que não foi realizada por essa diretoria? Dura, nesse primeiro momento, a nossa lógica de gestão foi estruturar a forma com a qual nós nos comprometemos de fazer a gestão da Fundação Inoversa Sul. Para entender esse cenário, é importante relembrar que nós saímos de um momento bastante traumático para todos nós, que foi as dificuldades pela qual passava a Unisul, que nos levou a desenhar uma engenharia bastante complexa, muito complicada, bastante contestada por muitas pessoas, questionado por outras e de difícil entendimento, mas que mostrou-se altamente eficaz pelos resultados que já se tem nesses 2 anos de transferência de mantença. No mesmo tempo, nós precisávamos consolidar, reposicionar
o remanescente daquela fundação, agora chamada de InoversaSul, com as suas novas finalidades e atribuições, mas que mantém a essência do DNA original da Unisul, que é exatamente a promoção e o estímulo ao desenvolvimento regional. A inovação, a educação, a preocupação com as estratégias para ajudar, para contribuir na solução de problemas regionais, isso continua na nossa essência. E para fazer isso, eu entendi e discuti com os pares que se dispuseram a nos ajudar a ombrear a consolidação dessa instituição, até para cumprir os compromissos que nós havíamos assumido na transição, tanto com o Conselho Curador quanto com o Ministério Público, de sanear essa instituição e de reposicioná-la, reformulá-la dali para frente. Ela precisa ser contemporânea, ela precisa ser transparente, ela precisa ser dinâmica, ela precisa ser plural. E esse trabalho exige uma aculturação muito forte. Eu diria que é onde nós mais investimos tempo e energia em mostrar a nova cultura a todos aqueles que integram para dentro a nova fundação, porque a cultura muda a forma das pessoas trabalharem, a cultura muda a forma das pessoas interpretarem as necessidades, a cultura muda a posição das pessoas frente aos problemas que têm para serem enfrentados, e a cultura muda a forma que a sociedade olha para nós. E dentro desse processo cultural, então, para dentro, nós trabalhamos muito com demonstração para as nossas equipes, de qual leve, qual a dinâmica, qual atualizada nós precisávamos formar a InoversaSul. E para fora, Dura, nós fizemos um investimento muito grande em peregrinar por todos os órgãos, peregrinar por todas as entidades, por todas aqueles que são nossos parceiros externos, para que saibam o nosso efetivo papel. As pessoas não sabiam o que faria a fundação depois de transferida à Unisul. Muitas pessoas achavam, inclusive, que nós deixaríamos de existir. Então nós tínhamos que mostrar para essas pessoas o que efetivamente nós passamos a fazer. E eu diria que a gente chega ao final do ano, ouvindo os meus colegas, meus pares de administração, a gente chega ao final do ano com algum sucesso, alguns avanços, alguns progressos muito relevantes, muito significativos, e de um reposicionamento já bastante importante, bastante precioso para a história, para essa nova história que nós estamos escrevendo juntos da Fundação InoversaSul. Ora, professor, eu não sei se o assunto é polêmico, mas não deve ser porque já torna-se público. O senhor falou aí da questão de concurso público, a Fundação com novo olhar, com um desenvolvimento muito forte em regulamentação, regulação, enfim. O STF recentemente proferiu uma sentença que o Ministério Público, certo? Através do Ministério Público, que disse assim, olha, profissionais da carreira da Fundação, através de concurso público regido pela CLT, enfim, é uma ação fundamental. Isso foi bom para a própria universidade tentar arrumar o seu rumo nesse sentido? Que benefício o senhor acha, como presidente da Fundação, que poderá trazer essa transformação, essa mudança? Dura, obrigado pela pergunta, porque ela é bastante polêmica mesmo, né? E ela gera, assim, uma série de ruídos desnecessários em torno da Fundação InoversaSul. Eu acho que é importante primeiro destacar para o seu público, assim, essa decisão que o Supremo Tribunal Federal transitou em julgado em fevereiro de 2023, ela encerrou o processo efetivamente em 20 de outubro de 23. Então, mas foi agora, 20 de outubro. 23 de outubro houve um acordo de um processo que transitou em julgado em fevereiro, de uma ação que nasceu em 2003. E essa ação, ela questionava a personalidade jurídica da Fundação em relação à obrigação de fazer concurso público para admissão dos seus quadros de pessoal e processo de licitação para contratos, serviços e projetos. Ponto. Foi só isso. Tem nada a ver com crise, tem nada a ver com eventual desmando, nada. Houve esse questionamento lá em 2003. E o agora aposentado ministro Lewandowski disse no parecer dele o seguinte:
muito embora essa instituição tenha caráter de direito privado, então ele reafirmou o direito privado de gestão da Fundação InnoversaSul, ela teve a sua origem por uma lei municipal e, portanto, de origem pública. Entendi. Ou seja, reafirmou a condição que nós sempre afirmamos que é a condição da Fundação, uma instituição criada por lei municipal de direito privado. Pois bem, nesta condição, disse o ministro, nesta condição, assim como é o Banco do Brasil, e eu acrescentaria da mesma forma que é a Casan, para ficar mais próximo da gente entender, da mesma forma que a Celesc, é a estas instituições que ele equiparou a forma de funcionar da InnoversaSul. Ela se submete ao processo para ingresso nos seus quadros de funcionários por concurso público e para contratação, para serviços para projeto, por licitação. Seguindo o artigo 37 da Constituição, ele só falou isso. Ele não falou que lei, ele não falou como, ele não estabeleceu. Agora nós estamos numa fase que podemos detalhar, se for da sua vontade, como nós vamos detalhar a questão da aplicação do artigo 37 da Constituição e cumprir essas condições. Faremos isso no nosso segundo bloco Tá bom, do programa de hoje, porque é um tema, é um assunto que o senhor, que ótimo, né? De forma transparente, o senhor está tentando colocar isso, que foi assunto, né? Foi manchete, enfim. E é bem isso que o senhor coloca, a verdade dos fatos, né? E em seguidinha a gente já volta com o nosso segundo bloco, dando continuidade a esse assunto que terminamos no primeiro. Voltamos em seguidinha com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Fique aí que o assunto é muito bom. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, nosso segundo bloco. Especial, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, amigo telespectadores, que vocês deram à nossa UniTV, ao programa Linha de Fogo em 2023. Hoje conversando, batendo um papo muito agradável aqui, muito transparente, com o presidente do InnoversaSul, professor Walter Schmitz. Professor Walter Schmitz, nós saímos de um tema no primeiro bloco que eu gostaria de detalhar mais ainda essa decisão do STF. A pergunta é muito simples. A InnoversaSul já colocou, está colocando em execução essa decisão? Sim. A decisão foi efetivamente referendada no dia 23 de outubro, portanto, 2 meses atrás. Nesses 2 meses, nós já fizemos a dispensa, comunicamos a dispensa de todos os trabalhadores que, pelo acordo, precisam ser submetidos a processo de concurso público. Os cargos que estão ocupados por trabalhadores ingressantes anteriormente sem o concurso público e estão sendo desligados. Todos os contratos de fornecedores estão sendo rescindidos, foram comunicados há 30 dias atrás e no dia de hoje, dia 15, estão vencendo todos os contratos. Aqueles contratos considerados emergenciais e que são essenciais para o funcionamento da instituição estão sendo renovados também com data de hoje, por conta do tempo que leva para fazer um processo agora licitatório, né? E estão renovados, chama-se em caráter emergencial, é assim que se chama, me parece o termo correto, apenas pelo período para que nós possamos fazer esse processo licitatório. Eu cito exemplos: segurança, nós estamos entrando de férias, os prédios não podem ficar sem segurança, limpeza, climatização, porque todas as nossas salas de alunos têm os ar-condicionado, você não pode sequer ligar esses aparelhos pela vigilância sanitária. E neste período de 6 meses, nós colocaremos na rua todos os processos licitatórios necessários. O concurso público, Dura, nós já levantamos as 3 melhores empresas no Brasil credenciadas para fazer concurso público. E você pode dizer assim, poxa, mas Walter, por que as empresas no Brasil? Porque eu disse o seguinte, se nós estamos submetidos a prestar concurso público para ingresso nos nossos quadros, e este era um dos temas que as pessoas que nos criticavam, digamos assim, mais polemizavam,
dizendo que as pessoas entravam aqui por favor, entravam aqui por cabide de emprego, entravam aqui por diversas razões. Nunca ouvi dizer que era pela competência. Mas então vamos trazer as melhores empresas que nós temos, com credibilidade, com idoneidade, eu digo assim, blindada de qualquer tipo de influência, de qualquer tipo de poder, de poder de influência, né? E aí eu fui achar quem é que faz concurso público para o Tribunal Superior do Trabalho, quem é que faz concurso público para o STF, quem é que faz concurso público para o Ministério Público. E nós fomos conversar com as 3 empresas que prestam serviços para estas instituições todas. E nós encontramos em uma delas, eu prefiro só não vou declinar do nome específico aqui, favor, até porque a gente está fazendo o processo de cotação de preço, né? Porque são dispensas de licitação essas empresas. Então eu não gostaria de antecipar nomes para não daqui a pouco não ferir alguma regra. Eu ainda não conheço bem a fundo essas questões de regras de concurso público, então eu não gostaria de cometer aqui um equívoco. E nós aceitou o desafio, já está com a relação de cargos que nós estamos selecionando, serão 60 cargos distintos para 150 vagas abertas para o primeiro concurso público. Devemos estar contratando possivelmente ali por fevereiro, março, entre fevereiro e março. Abre-se o processo em abril e o processo estará com os resultados entre novembro e dezembro, para ingressarem em 2025 todas os que tiverem que ingressar por concurso público. Então não há por que não fazer. Essa decisão do STF, eu disse para o promotor público e para o senhor juiz, eu entendo que houve um equívoco da justiça em interpretar a nossa condição de funcionamento, a condição jurídica de funcionamento da instituição. Mas eu sou um democrata que sempre defendi o Estado de Direito. E quem defende o Estado de Direito, não há como contestar uma decisão judicial. A decisão judicial existe e julgado na nossa maior corte é para ser cumprida, Dura. Então a decisão do Supremo nós cumpriremos. Agora, lutaremos incansavelmente para adaptar as formas de flexibilidade necessárias para que a nossa instituição tenha saúde. E faremos seguindo as leis. E se as leis são concurso público, nós faremos concurso público da melhor e da mais eficaz forma possível, blindado. A prova de bala, a prova de quem está imaginando que vai nos criticar ou nos condenar. Porque nós vamos continuar demonstrando o mesmo orgulho que nós sempre tivemos dos 60 anos de história dessa instituição. Uma história de lisura, uma história de crescimento, de progressão, de coisas bem feitas. E algumas estrategicamente não deram certo, é verdade. Como tudo na vida, como toda estratégia na vida, algumas não funcionam. Mas a grande maioria funcionou e funcionou bem. Assim será a nossa passagem, estamos penando para passar, né, pela cultura. De novo, a cultura ela é diferente. Mas nós já estamos terminando o ano. Para minha felicidade, hoje eu disse isso, era 5h30 da manhã, eu mandei a primeira mensagem para a minha equipe de diretores, eles reclamam de mim por isso, mas dizendo que nós estávamos fechando a semana com todas as condições básicas do acordo de execução da decisão do STF, todas cumpridas e sendo cumpridas, de acordo com o que foi planejado, todas encaminhadas, o que no começo para nós a gente patinou. Processo de concurso público encaminhado, já buscando a cotação de preços, as licitações, todos os contratos encerrados, os emergenciais já sendo renovados e todo o processo licitatório definido. Já definimos, Dura, todos os processos e as normas, os fluxos de funcionamento de como fazer o processo licitatório na fundação. Olha só, definimos já o melhor sistema automatizado de apoio para poder lançar as licitações. Ontem a equipe veio me trazer já. Avaliamos no Brasil inteiro, 4 sistemas. Processo de avaliativo, inclusive, com Agora, professor... Não há por que não fazermos. Isso ajuda a nossa transparência. Isso mesmo, a palavra que eu ia falar agora. Transparência. Isso ajuda. E trabalhar com transparência é uma coisa muito propositiva e uma ação muito visível para todos, né, professor? Acaba com esse diz que me diz, quanto mais transparência... no processo, melhor. E sabe o que é legal, Dura? As pessoas estão reconhecendo isso. Ontem, dias desses, eu conversava com o senhor promotor, não o promotor que faz o zelamento, mas que faz como é que se diz, a moralidade pública, porque havia um pedido para nós fazermos o portal da transparência. E havia muitas críticas em cima do portal da transparência. E eu fui apresentar para ele um novo portal e lançamos o portal ao sair da sala dele. Olha. Apresentamos para ele como é que estávamos fazendo e lançamos ao sair da sala do senhor promotor.
E eu disse a ele, olha, promotor, pode ser que a gente consiga melhorar ainda o nosso portal. Eu acredito que a gente vai continuar trabalhando para melhorar. Mas eu lhe digo uma coisa, eu pesquisei e gostaria que o senhor fizesse isso. Eu pesquisei todas as instituições similares à nossa. Eu não encontrei um portal tão bom quanto o nosso hoje, o novo. Então eu me orgulho do portal que eu entreguei da transparência. Eu me orgulho de ter cumprido a determinação da Câmara de Vereadores de Tubarão, que há muito tempo atrás impôs uma lei que nós tivéssemos o portal da transparência. Agora, as coisas têm que ir amadurecendo, as coisas têm que ir aculturando-se para fazer. E naquele momento ali, no começo desse ano, nós estávamos maduros o suficiente para termos um novo portal da transparência. O senhor falou da Câmara de Vereadores. O senhor falou da Câmara de Vereadores. E a gente aqui acompanha todas as sessões. De vez em quando vem um requerimento endereçado ao senhor, a Inoversa Sul. E teve uma última agora do vereador Tesma, que disse, olha, a Inoversa Sul está com vários locais, né, que nós podemos usar para a Câmara de Vereadores tão necessitada assim. Chegou ao senhor esse requerimento? O senhor já respondeu ao vereador? Chegou um requerimento recentemente de autoria do vereador Tesma. O vereador Tesma é um vereador bastante atuante, um vereador pelo qual eu tenho muito respeito, e nós já providenciamos a resposta à Câmara. Eu só prefiro aqui declinar a resposta para que primeiro a Câmara tenha conhecimento, né? Não, vai caber a ele depois me dar publicamente, porque é público. Imagino que sim. Eu só peço assim que compreenda o fato de eu não antecipar a resposta. Mas eu vou antecipar uma questão que é importante, Haroldo, para você e para todos os seus telespectadores. O patrimônio institucional da Inoversa Sul, de qualquer fundação, ele é imexível, diria aquele ministro. Ele é imexível. O nosso patrimônio, se na eventualidade de um determinado momento a instituição deixar de existir, ele retorna a uma instituição congênere, ou seja, outra instituição filantrópica do município de Tubarão. Eu não posso ficar me desfazendo, nem eu e nenhum presidente, ficar se desfazendo de patrimônio para ceder um ou outro interesse ou necessidade. Não é assim que se faz. E nós só temos patrimônios que, de acordo com o nosso planejamento, tem uma previsão de ocupação. E ocupação voltada para quê? Para as nossas finalidades. O ensino, a pesquisa, o desenvolvimento regional, a inovação, a ciência, a tecnologia. Esta é a finalidade institucional do patrimônio fundacional de qualquer fundação, que é criada por lei e, portanto, apreciada pelos senhores legisladores. Então, mas essas questões precisam ser sempre explicadas, precisam ser sempre conversadas, para que a gente não tenha um mau entendimento de para que serve um patrimônio. Dia destes, um companheiro da imprensa falava de um prédio aqui que está fechado no momento. Um prédio que foi transferido para a ocupação da Ânima, de acordo com o contrato de locação nosso. Ocupa ou não ocupa, esse prédio não é uma responsabilidade nossa, ele está nos gerando uma renda e está ocupado. Mas por que ele está fechado? Isso ninguém se pergunta. Porque há um desenvolvimento aqui de uma estratégia que nós estamos fazendo, que nos próximos meses pode ser que nós tenhamos um input incremental para toda essa região e desta ocupação associada à educação para este prédio, que Tubarão talvez nunca tenha visto. Tem um planejamento para isso? Uma finalidade para esse prédio? Inclusive com o projeto sendo finalizado para poder orçar. Então, às vezes, as pessoas se antecipam. As organizações, principalmente de capital aberto, elas não funcionam assim, acorda hoje e pensa o que vai fazer. Não é assim. A gente planeja, a gente avalia, a gente verifica cenários. E assim está se fazendo com a nova fundação, que foi o compromisso que nós assumimos com a comunidade Tubarão. Fazer uma fundação saudável, rentável e comprometida com o desenvolvimento regional. Assim a gente termina o nosso segundo bloco do nosso Linha de Fogo, o último Linha de Fogo de 2023. Em janeiro, vocês vão continuar assistindo os programas Linha de Fogo, né, com reprises, né? Então foi escolhido pela produção alguns programas muito bons aí também, como esse está acontecendo agora, e nós vamos repetir no mês de janeiro. Tudo isso por causa das férias também, né? Da Jaguaruna. Da Jaguaruna, lá na querida Jaguaruna. No próximo bloco, nós vamos tratar de um outro, virar página, mas vamos tratar de um assunto que
Está pegando muito bem, com sucesso, com aplauso, que é sobre o Colégio Deon. O nosso Colégio Deon, o sucesso do Colégio Deon, a expectativa desse novo Colégio Deon, de matrículas que aumentaram, meu Deus, de um ano para o outro. Era o objetivo da InoversaSul que chegasse a esse número. Já, em seguidinha, nós vamos para o nosso terceiro bloco aqui no Linha de Fogo, hoje entrevistando o presidente da InoversaSul, professor Walter Schmidt. Fica aí. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, com o nosso terceiro bloco. Hoje conversando aqui com o professor presidente do InoversaSul, professor Walter Schmidt. Professor, sobre esse assunto, nós falamos assuntos bons de Câmara de Vereadores, falamos da questão da decisão do STF, mas existe uma instituição chamada Colégio Deon, que está fazendo o maior sucesso na região, porque é um colégio que tem se mostrado culturalmente, né? Tem se mostrado socialmente, através de bolsas de estudos e tudo mais, e principalmente na questão pedagógica. Eu fiz uma pesquisa antes de vir para cá, que o Colégio Deon, de 1.600, 1.700 alunos, hoje está com matrículas abertas, está beirando 2.200 alunos e ainda ajudando a filantropia para aqueles que não têm condições de pagar o total da mensalidade, com bolsas de 50% a 100%. Fala para mim e para o meu amigo telespectador sobre o Colégio Deon, professor. O Colégio Deon, sem dúvida alguma, é uma razão de orgulho para muitos de nós no sul de Santa Catarina que já passamos por ele. Afinal de contas, são 60 anos de história. De história conosco, né? Conosco. Eu faço parte dessa história. É verdade? Sim. Então. Todo o meu primeiro grau foi ali. O colégio, na história toda, antigamente com os padres, ele tem 75 anos. Sim. E 60 anos junto conosco, fundação. Agora, é interessante porque muitas pessoas nos perguntam assim, mas o que está o segredo do sucesso do colégio? Eu diria assim, né, Dura? Primeiro, nós somos o único estabelecimento de educação básica, em toda a região sul de Santa Catarina, que tem uma infraestrutura de móveis e de equipamentos à disposição dos nossos estudantes que nenhuma outra instituição de colégio de ensino de educação básica consegue ter. Porque nós temos a estrutura da universidade junto conosco. Então, faz parte da formação do jovem, faz parte da formação da criança, a infraestrutura disponível para que ele possa se desenvolver. Os jardins, os espaços verdes que nós temos, as quadras, os laboratórios, as bibliotecas, todos esses ambientes associados à universidade contribuem para a formação. Em segundo lugar, o nosso colégio, ele tem um projeto pedagógico desenhado para si. Ele não é um colégio que nós viemos aqui, aplicamos uma estrutura curricular e professor e aluno executam essa estrutura curricular em sala de aula. O projeto pedagógico do Colégio Deon, ele vai muito além da relação de sala de aula. Ele acredita e transforma o estudante em protagonista da sua própria formação. O nosso estudante, é ele que constrói a sua formação. E para fazer isso, os nossos professores passam constantemente por capacitação. E capacitação bastante aprofundada, em diversas temáticas cognitivas da formação humana. Então, o nosso projeto pedagógico não é aquele projeto pedagógico estanque que foi formado lá num determinado momento. Em 2010, atualizamos nosso projeto pedagógico. E depois ele fica lá, congelado até 2023. Não, 2024 agora nós vamos reformular o nosso projeto pedagógico. Nós a todo ano estamos fazendo adaptações nesse colégio, nessa estrutura do projeto pedagógico. Terceiro, junto com isso, a capacitação dos professores. Eu nunca esqueço, o professor Salésio mas me disse muitas vezes, enquanto era presidente, Walter, todos os investimentos que vocês querem fazer no colégio, nós faremos. Agora, a cada investimento, eu quero associado um plano de capacitação de professores. Ele sempre me dizia que não adianta dinheiro para colocar nas ações é fácil.
Agora ele quer ver como é que nós vamos capacitar o professor para transformar aquela ação num benefício de aprendizado para o estudante. E isso eu trago na nossa gestão. Eu digo, nós vamos capacitar muito os professores para que nós possamos extrair o máximo dessa infraestrutura e dos equipamentos que nós temos. O quarto ponto fundamental dessa estrutura toda, desse sucesso todo do colégio, é que nós acreditamos muito e defendemos isso muito, que as nossas crianças, elas precisam estar inseridas no contexto social que elas vivem. E essa estrutura de convivência faz com que nós tenhamos o colégio hoje inclusivo, o que é muito importante para nós. E finaliza esse processo todo as tecnologias. Nós temos hoje uma crença muito forte e um investimento muito forte em tecnologias, mas não tecnologias em que a criança vai chegar num laboratório e vai usar um computador. E sim tecnologias que são utilizadas transversalmente à formação da criança. São utilizadas transversalmente a cada conteúdo que a criança estuda. Então o professor está lá com uma determinada matéria e naquela matéria, um pedaço daquele conteúdo, ele entende que ele precisa de auxílio das tecnologias. Então ele vai para uma sala de terceira dimensão, ele vai se utilizar de um robô, ele vai se utilizar de um equipamento de tecnologia distinta em realidade ampliada, para que a criança consiga compreender, materializar melhor o que ela está estudando. A soma disso tudo, Dura... O senhor está falando de um vertical do Deon, que é o Deontech? Isso tudo vai original que nós agora estamos estudando, que é o Deontech, mas eu prefiro falar disso um pouquinho separado. Certo. A soma disso tudo é que transforma o Deon num colégio de referência, num colégio diferenciado. Professor, e que as pessoas têm vontade de vir para cá. Eu preciso lhe falar, lhe cortando já e lhe pedindo desculpa. Professor, o Colégio Deon, o senhor fala, depois eu quero falar um pouco das bolsas filantrópicas também, que é muito importante. No último vestibular, 100 alunos do Colégio Deon passaram em medicina. Mais de 250 em outras faculdades foram aprovados. Isso também tem tudo a ver com a pedagogia, com o pedagógico do como resultado, como o senhor falou, como resultado de tudo isso que eu relatei, que são estruturas à disposição da formação da criança. Então nós temos hoje mais de 100 estudantes nossos do ensino médio, do terceirão, que a gente chama, aprovados para medicina em toda Santa Catarina. Nós não temos estudantes que não se aprovem em qualquer concurso vestibular. Nós temos hoje diversos empreendedores, estudantes que já estão empreendendo nas suas atividades que eles mais gostam de formação. Nós temos hoje, Dura, ambientes que possibilitam, por exemplo, o estudante trabalhar tanto com tecnologia chamada Sala Tech, que é a sensação das crianças de irem estudar lá, como estamos montando agora espaços maker. O que é isso? O estudante vai construir o seu robô. Ele não vai lidar com o robô, ele vai construir o seu robô. Isso dá uma formação diferente. Agora, mas eu preciso ainda falar das bolsas filantrópicas. Porque eu acho sensacional esse projeto, no momento que hoje, 400 e tantas bolsas, de 50% a 100%. Agora, professor, essa questão de bolsa, sempre existem denúncias, sempre existe uma situação, alguns critérios que não foram usados, coisa parecida. Por acaso, se vier uma denúncia nesse sentido para a direção do Inoversa Sul, juntamente com o Colégio Deon, ele é investigado imediatamente? Imediatamente. Nós temos uma comissão formada, inclusive, por pessoas externas à própria fundação e que vão investigar no detalhe a denúncia que foi feita. Nesse processo SEBAS desse ano, nós tivemos um conjunto de denúncias, me parece que umas 15 denúncias. Dessas 15, 5 casos foram deferidos, foram acatados. A comissão investigou, percebeu que realmente havia fundamentação e deferiu, cancelou as concessões das bolsas. E os outros 5 foram mantidos. Mas então, assim, a cada denúncia que chega, nós vamos a fundo nas denúncias e fazemos questão de dar um retorno. Isso gera segurança, né? Transparência. Gera transparência aos pais, né? Dura, poucas pessoas sabem que eu ia finalizar falando dessas bolsas, né? Tudo isso que a gente falou trouxe para o colégio hoje 2.200 estudantes. 2.190. Quando a gente falava que íamos atingir esses números, muita gente achava que era loucura, que não faria sentido, não conseguia fazer isso, Tubarão. Está aí, 2.200 estudantes. Essa escala nos permite trabalhar com concessões diferentes. Para quê? Justamente por conta do processo de inclusão. Nem todo mundo tem condições de pagar uma mensalidade cheias.
Mas eu só consigo dar alguma concessão se eu tiver de 100% da sala, 70% pagando cheia, 10% pagando filantropia e 10% dando descontos diferentes para que as pessoas possam estar. Agora, professor, rapidamente... Nós temos hoje 430 pessoas, se você sabia. E a inadimplência do Colégio Deon? Hoje ela fica abaixo de 1,5% no ano. É uma das mais baixas do Brasil. Isso nós já herdamos da história da Unisul, né? Nós só qualificamos isso. O importante da inadimplência é a recuperação de crédito perdido, que nós avançamos muito também nesse critério depois que ficamos gerindo a fundação. Para encerrar esse assunto, essa página do Colégio Deon, o Colégio Deon é uma das prioridades do InoversaSul? É uma das prioridades, é a prioridade número 1 da InoversaSul, é nós qualificarmos o Colégio Deon. Esse foi um pedido do Ministério Público que os recursos provenientes da transferência nós investíssemos em duas grandes dimensões. A recuperação e otimização do Colégio Deon como um dos melhores colégios de Santa Catarina, estamos fazendo, e a recuperação do patrimônio da Fundação Unisul, justamente por essa origem pública do patrimônio. E se você deixa depredar, você não tem mais nada, então você tem que investir nessa recuperação e estamos fazendo. Assim a gente termina o nosso terceiro bloco, conversando hoje com o presidente da InoversaSul, professor Walter Schmidt. Voltamos em seguidinha para o quarto e último bloco, né, com o nosso último programa de 2023, sempre agradecendo o carinho, a compreensão, a gentileza de você estar conosco aqui nas quartas-feiras, sempre a partir das 21 horas. Muito obrigado de coração. Seguidinho a gente já volta com o quarto e último bloco, falando aqui da nossa UniTV e também falando do tal Centro de Inovação. Seguidinho a gente já volta com o professor Walter Schmidt. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco do programa desta quarta-feira, Linha de Fogo, aqui pela nossa UniTV. Hoje conversando com o presidente da InoversaSul, professor Walter Schmidt. Professor, falamos de muitos assuntos aqui, mas tem um que é uma curiosidade minha mesmo, da UniTV, né? Aí a UniTV que vem num desenvolvimento muito grande, né? E uma recuperação, enfim, podemos dizer, financeira, da parte de programação, inclusive 14 horas de programação cultural. A UniTV hoje representa para a InoversaSul também um nicho assim de progresso, desenvolvimento, de um novo olhar? A UniTV é uma prioridade nossa. Prioridade nossa como conceito e estratégia de gestão, e prioridade nossa, e talvez a principal prioridade nossa, como inserção na comunidade regional. E aí que me parece que está o grande defeito do passado. As pessoas, em alguns momentos, não olharam esse espírito do legislador, que quando criou a UniTV, ele não criou pensando numa TV de resultado de lucro, de superavitário, que alguém ia ficar rico com uma TV, que a instituição ia ficar rica como uma TV. Não, ela pensou como uma instituição que ela gera e promove o desenvolvimento regional através da transmissão da cultura local, por isso 14 horas de programação, do entretenimento local, do lazer local, do jeito de ser sul-catarinense, das nossas atrações locais. Esse é o grande papel fundamental de uma TV que se diz comunitária e educativa. Por isso nós investimos na digitalização do sinal, por isso nós a transformamos num veículo de comunicação com multiplataforma. Este é o papel social e fundamental da TV. Agora, é óbvio que com tudo isso ela vai gradualmente diminuindo a dependência financeira dela da fundação. Mas não há como imaginar, Dura, e isso as pessoas que nos acompanham precisam compreender, porque daqui está a essência de não fazer, de criar boato, de criar intriga em cima de coisas que não existem. A UniTV, ela tem um investimento institucional para que ela possa gerar esse trabalho de comunicação, entretenimento, lazer, para todos nós da Amurel. Porque sem esse investimento de uma instituição sem fins lucrativos, não seria feito isso.
Uma rede comercial não faria isso que nós fazemos. Ou traria para cá o que a gente chama de empacotamento, enlatados, né? Produzidos para o Brasil e só retransmitidos. Mas esse não é o espírito da UniTV. A UniTV ela faz produção local, como o programa do Dura. Como tantos programas que nós temos aqui na UniTV funcionando. Tantos programas que virão a ter na UniTV ainda funcionando, para ajudar a promoção do desenvolvimento regional. Este foi o compromisso que nós assumimos com o Conselho Curador e este também foi o compromisso que nós assumimos com o Ministério Público. E gradualmente diminuir a dependência financeira dela dos orçamentos institucionais da Fundação Inoversa Sul. E para nossa felicidade, este ano já diminuímos. Este ano, depois de muito tempo e pela primeira vez de forma estruturada, a UniTV já recebe recursos dos órgãos do governo estadual. E nós estamos prestes a concluir o cadastramento junto à Secretaria Nacional de Comunicação para recebermos também aportes publicitários do governo federal. Olha só que coisa maravilhosa, que coisa bacana. Nunca conseguimos chegar nisso, nunca obtivemos acesso a esses recursos. E tudo isso vai diminuindo a dependência financeira da UniTV. Mas nunca vamos enxergá-la como uma TV comercial. Com certeza não iremos. É um assunto que eu vou tratar com o senhor, queira falar ou não, mas eu acho que o senhor vai querer falar, sobre a sucessão. Muito se comenta lá fora que a sucessão sempre é de presidente, de gestor aqui na Inoversa Sul, antes FAIP-Sul, Unisul, era botar a mão na cabeça e já dizia, é você que vai ser. E agora, como o senhor falou do Conselho Curador, que o senhor dá uma importância enorme, e também do Ministério Público, da mesma forma, da mesma importância, como é que vai ser daqui para frente essa sucessão? O senhor promotor de justiça, numa das tratativas nossas, me disse que uma das maiores críticas que ele recebia, um dos maiores focos de denúncia que ele recebia, eram os processos sucessórios na Unisul. Então, em vez de falar de sucessão, eu quero falar de processo sucessório, que fica melhor, né? O que é que nós nos comprometemos? Que nós qualificaríamos esse processo sucessório de forma que nós tivéssemos a cada ciclo um conjunto de pessoas qualificadas, internas e externas, mas muito bem qualificadas, que é para que pudessem dar sequência a um planejamento estruturado de implementação de uma instituição com as características fundacionais que nós temos. Seguindo essa lógica, Dura, neste mandato que eu tenho a honra de presidir, a honra e o compromisso afirmado de cumprir tudo aquilo com que nós nos comprometemos, nós estamos investindo fortemente na qualificação dos nossos recursos humanos, primeiro, para desenvolver em todos os agentes que formam a Inoversa Sul conosco as habilidades e as características de liderança. Porque o primeiro traço de um gestor é você ter características de liderança e liderança situacional, quer dizer, entendendo a realidade desse contexto que nós vivemos. E estamos fazendo investimentos fortes, teremos agora, em março, começando o primeiro curso muito forte específico de formação de liderança situacional para os principais ocupantes de cargos de gerência, de coordenação dentro da fundação. O segundo deles é começar a levar essas pessoas para terem todas uma visão mais nacional de liderança e de gestão. Porque gerir uma fundação como essa é entender de negócio. Gerir uma fundação como essa é entender do complexo social, é entender o papel de uma TV comunitária, por exemplo, para poder argumentar com as pessoas e não deixar que argumentos furados acabem tomando conta do cenário todo. E para isso você precisa de um executivo preparado. Muitas vezes o melhor professor não necessariamente é o melhor executivo. São competências diferentes para habilidades distintas. Com isso, nós vamos chegar ao final do nosso mandato, daqui a exatos 4 anos, e nós podemos entregar à sociedade, podemos entregar ao nosso conselho estratégico um rol de profissionais habilitados e com condições de tocar e dar sequência à vida organizacional planejada. E de forma transparente. E assim nós vamos começar a preparar a sucessão, não de um sucessor, mas um processo de sucessão para um mandato seguinte, para o próximo, de forma que a comunidade também interaja e reconheça. Esse é o mais importante. Porque se quando eu fui ser presidente, talvez eu fosse o único que os meus antecessores botaram a mão há algum tempo para me ser, podiam ter posto a mão numa dezena de nós. E uma dezena de nós teria chegado ao final com resultados talvez melhor, talvez mais dinâmico. O que não dá, né, Dura, é de não oxigenar. A gente tem que oxigenar.
princípio, forma de ver o mundo, maneira de querer conduzir o processo, e eu acho que isso tudo entendo e acredito e confio, e por isso que eu realmente afianço essa orientação do Ministério Público, nosso zelador, de que nós temos que aprimorar os processos sucessórios e qualificar, e nós o faremos. Professor, rapidamente... Já estamos fazendo. Rapidamente, as parcerias, estão acontecendo várias parcerias com o Universasul, né, de âmbito nacional, de âmbito estadual, até internacional. A Universasul está voando, está navegando, buscando cada vez mais parceiros. 2025 para 2024 promete também mais essas parcerias, mais insistência? Eu vou dar 2 números e uma tendência futura. O primeiro número, vocês todos que nos acompanham tinham noção de que nós gerimos nos últimos meses 112 projetos de serviços e de pesquisa simultaneamente, inclusive alguns internacionais? 112 projetos distintos, alguns maiores, outros menores, é verdade, mas 112. Atualmente, nós temos simultaneamente funcionando 27 projetos, 25, 27 projetos. De novo, em distintos estágios, em distintos momentos e tamanhos. Mas hoje, Dura, está retornando, por exemplo, do Tocantins, uma equipe de trabalho nossa, que lá nós implantamos e gerenciamos a Central de Atendimento ao Cidadão, o que aqui para nós é o Facilita. Nós temos uma Central de Atendimento ao Cidadão em Tocantins, gerida por nós, pela Universasul, extremamente bem conceituada. Nós somos os desenvolvedores intelectuais do Plano de Desenvolvimento Urbano de Garopaba, uma região litorânea, uma região com reservas ambientais fortes, extremamente complexo e complicado. O nosso projeto desenvolvido em Garopaba foi referenciado pelo Ministério Público de Santa Catarina como uma referência na tratativa de estados conflitantes em zonas urbanas. Possivelmente se transforme numa referência nacional a metodologia nossa. Então veja a relevância que nós temos nos projetos que desenvolvemos. Quer dizer então que a Universasul hoje está propensa em avançar, em desenvolver cada vez mais no mundo sem fronteiras. Nós apresentamos agora, recentemente estivemos prospectando em Brasília, e pelo tempo pode ser um assunto para outro programa, mas nós prospectamos 2 oportunidades maravilhosas. Com o Ministério da Saúde, através da Secretaria Nacional de Atenção Primária à Saúde, nós estamos desenvolvendo uma metodologia e uma tecnologia de automatização de todos os postos de atendimento de saúde. Todos. Automatização plena. E no Ministério do Turismo, Dura, você já foi secretário de Turismo do Estado, vai saber a importância disso que eu estou falando. Nós apresentamos uma metodologia para desenvolver o planejamento estratégico integrado de todo o turismo brasileiro, por Estado. E todos 2 foram extremamente bem recebidos. O da saúde está mais adiantado, já estamos inclusive preparando um piloto, vamos fazer o piloto, principalmente aqui em Tubarão, o prefeito Jairo pediu que fosse aqui, e o do turismo ainda estamos vendo onde vai ser. Professor, chegamos ao final do nosso programa e do último programa de 2023. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi um programa esclarecedor, um programa, uma conversa muito boa, muito transparente, como sim o senhor... Coisas pesadas, mas levamos de forma leve, De forma leve, como o senhor realmente tem tratado esses assuntos. Muito obrigado, suas considerações finais. Dura, eu que agradeço a você, agradeço à UniTV, agradeço a todos aqueles que estejam nos acompanhando nesse momento. E eu gostaria de aqui deixar de forma muito fraterna, muito afetuosa, muito carinhosa, um forte abraço, um forte e um carinhoso abraço, desejar votos de um feliz Natal, de um abençoado Natal, de um Natal em família, de um Natal próspero, de um Natal em que nós possamos reconhecer em nós mesmos e nos outros um complemento de cada um de nós, né? A essência da vida humana, que é realmente o nos conhecer. E que assim o Natal de cada um possa ser com a sua família, com aqueles que ama, com aqueles que quer bem, abençoado, cheio de esperança, cheio de luz, e que 2024 a gente possa continuar crescendo, se desenvolvendo e prosperando. A todos um grande abraço. Assim a gente encerra o programa Linha de Fogo desta quarta-feira, desejando a você também um Feliz Natal. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Até 2024. Fique com Deus.